Hoje nós não teremos o PowerPoint por motivos técnicos. Nós estamos tratando sobre o tema Salvos pela Graça e estamos seguindo o esboço do livro Salvos pela Graça do Dr. Anthony Huckman, um pastor presbiteriano que faleceu no final da década de 1990 e que deixou para nós 3 livros que nós usamos muito lá no seminário com os alunos, que é o Salvos pela Graça, o seu livro sobre soterologia, que é a doutrina da salvação, a Bíblia e o Futuro, que trata da escatologia, as últimas coisas. Esse nós já estudamos aqui na Vila Nova, nas escolas dominicais passadas, e o Criados à Imagem de Deus, que trata sobre a criação e o começo da antropologia, que é o estudo da pessoa humana, segundo as Escrituras. Ele gostaria de ter escrito sobre toda a teologia sistemática, mas Deus o chamou à sua presença antes disso. O que nós temos em português hoje tem sido muito útil para nós. Então, tratando sobre as partes, as questões, os movimentos da salvação, hoje nós vamos falar um pouco sobre a justificação. Esse capítulo sobre a justificação no livro do Anthony Huckman é o maior, mas ele trata de 2 polêmicas, que eu não quero entrar nelas, a polêmica com o catolicismo a respeito da justificação, é o que a gente mais estuda na escola dominical, então eu não vou entrar nessa questão para ser um pouco mais positivo na apresentação da doutrina para nós. E também porque os irmãos sabem que o pastor Hélio, quando começa a falar, não para mais, então eu vou diminuir um pouco para ver se a gente fala menos. E lá vai, né? Se alguém quiser ler a respeito, no livro do Huckman está na página 159 até a página 197. Bom, quando nós falamos em justificação, a primeira figura histórica que vem à nossa mente é Martinho Lutero. Foi Martinho Lutero quem levantou a bandeira da justificação pela fé somente, quando afixou as suas 95 teses à porta da capela de Wittenberg, em 1517, no dia 31 de outubro. As 95 teses eram um esboço de um debate público que Lutero estava convidando teólogos e pessoas estudadas da região para vir discutir com ele a respeito daquelas 95 teses. Se você lê as 95 teses, você fala assim, nossa, mas que documento complicado, né? Nós vivemos muitos anos depois, séculos depois, então algumas das formas de linguagem das 95 teses parecem não fazer tanto sentido para nós hoje, até porque a doutrina da justificação já se desenvolveu muito nos estudos posteriores, a ponto de nós olharmos para o escrito de Lutero e falar assim, mas foi isso aqui que causou aquela confusão toda? Naquela época não tinha tudo isso que nós hoje estudamos sobre a doutrina da justificação. Então Lutero estava começando a levantar uma questão que precisava ser levantada. Mas por quê? Lutero ele era implicado com a palavra justiça na Bíblia. Sempre que ele olhava e lia a Bíblia e a palavra justiça aparecia, ele sempre pensava, por causa da forma católica que ele tinha aprendido a pensar, que justiça tratava exclusivamente da punição de Deus contra os pecadores. Então, sempre que a Bíblia falava da justiça de Deus, Lutero entendia que era algo negativo, era Deus punindo os pecadores. No entanto, quando ele começou a explicar os Salmos, capítulo por capítulo, na sua capela, ele passou a perceber algumas colocações estranhas da palavra justiça no livro dos Salmos, quando, por exemplo, Davi dizia que se alegrava na justiça de Deus, que tinha prazer nas coisas de Deus, que a lei de Deus refrigerava a sua alma, e, conforme diz o Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então Lutero ficava assim na dúvida, como que a justiça de Deus, que é a punição dos nossos pecados, pode alegrar alguém, pode ser maravilha para alguém. E isso começou a pesar na cabeça dele, mas sempre era assim, justiça é punição, justiça é a ira de Deus sobre nós.
Quando ele resolveu explicar Romanos, também capítulo por capítulo, na sua igreja, e logo no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 16 e 17, quem achar primeiro aí pode ler para nós, ele entendeu algo que revolucionou o seu pensamento e foi a base da reforma protestante de 1517. Romanos 1, 16 e 17. Quem achar primeiro pode ler. Paulo não tinha vergonha do Evangelho porque era o poder de Deus para a nossa salvação. E Paulo não tinha vergonha do Evangelho porque nele estava revelada a justiça de Deus, que se revela a nós e que nós experimentamos essa justiça de fé em fé. Ou seja, uma pessoa com fé falando para outra pessoa e despertando a fé em um, despertando a fé em outro e assim sucessivamente. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Qual justiça? A justiça que pune o pecador? Mas em Romanos 1, 16 e 17, justiça não é colocada de forma negativa assim, pelo contrário, ela é ligada ao poder de Deus que salva, ela é o modo de vida pelo qual o justo vive. Quem é o justo então? Lutero entendeu que a justiça de Deus no Evangelho não era a sua punição, mas era a sua salvação. E essa justiça se revela principalmente naquilo que Jesus Cristo fez por nós, de modo que o justo que vive pela fé não é o justo que consegue por si mesmo obedecer à lei, mas é aquele que foi justificado, aquele que recebeu a justiça de Cristo em si por causa do perdão dos pecados. Então Lutero começou a perceber que a justiça de Deus não tinha a ver somente com a punição, mas tinha a ver principalmente com o perdão dos pecados. Como que o perdão dos pecados passa a valer nas nossas vidas? Através da justificação. E aí no capítulo 5, ele vai dizer, apóstolo Paulo, justificados, pois, temos paz com Deus. Temos acesso à graça na qual estamos firmes e podemos ter alegria na própria tribulação por causa desse perdão que Deus nos dá. Então, quando Lutero começou a expor o livro de Romanos, ele percebeu que a justiça não era a punição de Deus, mas também se referia ao provimento de Deus graciosamente para a nossa salvação, a justiça de Cristo oferecida a nosso favor na cruz do Calvário. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, que é a boa nova da salvação. Se a justiça se revela no Evangelho, que é a boa nova, então ela não é punição, ela é o perdão dos pecados aplicado às nossas vidas. A base da paz não era a consciência limpa do pecado dentro de nós por meio das inúmeras penitências que nós poderíamos vir a fazer, mas era a obra perfeita de Cristo realizada fora de nós naquela cruz do Calvário. Então Lutero entendeu e passou a ensinar que a doutrina da justificação é o artigo de fé pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Ou seja, o ensino correto dessa doutrina aponta para a correção de todas as demais. Todas as demais doutrinas bíblicas estão relacionadas a como Deus nos perdoa dos nossos pecados. Se nós entendemos errado o mecanismo do perdão, entendemos errado toda a revelação na Escritura. É isso que Lutero quis dizer. Calvino, que é um pouco posterior a Lutero, e já tinha lido tudo o que Lutero tinha escrito, ele afirmava que a justificação é o eixo ao redor do qual a religião gira. Se você entende a justificação, você começou a conhecer a Deus. Se você não entende a justificação, você não tem a menor ideia do que é ser um cristão. Francis Schaeffer, no seu livro Verdadeira Espiritualidade, ele diz que se algum cristão não consegue explicar a justificação para o próximo,
ainda não é salvo. Olha até onde ele chegou. Aí eu fico complicado, porque muitos irmãos chegam para mim, pastor, eu entendo para mim, eu não sei explicar para o outro. Na visão de Francis Schaeffer, você está no sal da janta. É claro que não é bem assim, mas é preciso entender a doutrina e saber explicá-la. Nós só entendemos quando sabemos explicar. Quando não sabemos explicar é porque não entendemos. Pastor, mas eu sei para mim. Mas você precisa articular isso. Então, toda a religião verdadeira, ela gira em torno do que é, do que significa e de como Deus aplica o perdão dos pecados na nossa vida. E o termo técnico que a Bíblia usa para isso é justificação. A justificação é o modo pelo qual nós recebemos, usufruímos o perdão dos nossos pecados. Tendo dito isso, então, James Packer aponta a abrangência da doutrina ao relacioná-la com as demais da seguinte forma. Eu coloquei a citação aqui, mas nesse modo, tudo que é imagem fica assim. Vamos ver se eu consigo ler nessa letrica aqui, não é? Então, conforme o entendimento, deixa eu ver, sem óculos é melhor. Conforme o entendimento dos reformadores e seus seguidores, segundo Paulo, tal como entendo James Packer, o tema da justificação é teológico ao declarar uma obra de surpreendente graça. É antropológico ao demonstrar que não podemos salvar a nós mesmos. É cristológico, pois baseia-se na encarnação e na expiação de Jesus Cristo. É pneumatológico, já que é fundado na união com Jesus realizada pelo Espírito Santo. É eclesiológico, a doutrina da igreja, determinando a definição e a saúde da igreja. É escatológico, pois proclama o verdadeiro veredito final sobre os crentes aqui e agora. É evangelístico, ao convidar almas atribuladas à paz permanente. É pastoral, quando nos identifica como pecadores que são perdoados. O que é básico para a nossa comunhão e é litúrgico, pois é decisivo para a interpretação dos sacramentos e para dar forma aos cultos sacramentais. Nenhuma outra doutrina junta tantas coisas preciosas e vivificantes como a doutrina da justificação. Ou seja, ela não é simplesmente um nome difícil de entender e difícil de explicar. Tudo que está relacionado ao perdão dos pecados está relacionado a tudo que a gente faz na igreja. Nada que a igreja faz tem sentido se aqueles que fazem não se perceberem perdoados em seus pecados ou justificados através da sua fé. Não tem razão de ser frequentar a igreja se você não conhece o perdão de Jesus. Não tem razão de ser. A igreja é a reunião daqueles que foram perdoados através da justificação realizada por Jesus Cristo na cruz. Então, estudando a palavra justificação, faltou um A aqui no meu negócio aqui. A palavra é sempre usada no sentido forense, ou seja, legal, não significando tornar justo. Quando nós somos justificados, nós não somos transformados em pessoas justas. Nós somos declarados legalmente por Deus, perdoados através do sangue de Jesus Cristo. O tema da justificação na Bíblia está sempre relacionado com um tribunal e o julgamento de Deus a respeito dos pecados. A justificação é a proclamação do perdão, não com base nas obras que nós fazemos, mas com base naquilo que Jesus Cristo ofereceu a nosso favor, em nosso lugar e para nós, quando derramou o seu sangue na cruz. Alguns irmãos ficam chateados comigo, assim, chateados de ficar com raiva, quando a gente canta aquela música, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mas se esquecem que essa é uma questão fundamental na nossa fé. O caso
é que a gente sabe o preço do perdão dos nossos pecados lá na cruz. A Bíblia diz inúmeras vezes: o preço do perdão dos nossos pecados foi o derramamento do sangue de Jesus lá na cruz. Se você é cristão, você sabe. Então essa história de que eu nunca saberei o preço foi uma desatenção do compositor na hora de fazer a música. A música é belíssima, mas ela tropeça nesse ponto. E cantar só porque a gente não pode mudar no direito autoral é problema para nós, porque nós vamos cantar a nossa fé de forma errada. Nós sabemos qual foi o preço que foi pago por nós na cruz. Foi o derramamento do sangue, o sangue precioso de Jesus por nós. A Bíblia diz que foi o seu sangue que nos redimiu, que nos remiu, que expiou os nossos pecados, que propiciou a nossa salvação na presença de Deus, que perdoou a nós na presença do Senhor. Não é a quantidade de sangue, mas é o derramamento do sangue que Deus considerou suficiente para, por meio disso, perdoar você, perdoar a mim, perdoar a nós, perdoar a quem quer que seja. Quem não confiar no sangue de Jesus derramado na cruz não será perdoado nunca dos seus pecados. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como? Através do sacrifício que Ele ofereceu para nós, em nosso lugar e a nosso favor naquela cruz. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Foi o sangue de Jesus derramado por mim, por você, por nós. O sangue da justificação. Então, na palavra de Deus, a justificação sempre é um tema legal, é um tema do fórum, é um tema do tribunal. Deus poderia nos condenar, mas Ele não o fez porque aceitou o sacrifício de Jesus a nosso favor e em nosso lugar lá na cruz. Em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 1, a palavra já tem o sentido de inocentar ou declarar inocente, em contraste com condenar ou declarar culpado. Então, a justificação, ela sempre é vista como contraste da condenação. A condenação é a declaração legal de que a pessoa é culpada e por isso merece o castigo. Então, a justificação é o oposto disso, que a pessoa foi inocentada, não porque ela não cometeu o crime, mas porque outro pagou o preço do crime no seu lugar, e esse outro, no Antigo Testamento era Jesus representado no sangue do Cordeiro, e no Novo Testamento o próprio sangue do Senhor Jesus. Você observa esse mesmo sentido forense em Provérbios 17, 15. Quem lê para nós Provérbios 17, 15? Então, aquele que justifica o ímpio, aquele que condena o justo. Observe que a linguagem da justificação, ela é forense. Ela não é uma questão de eu sou ou não sou, mas é uma questão da declaração que é feita a respeito do pecado ou não. Deus detesta quem justifica o ímpio, quem declara inocente aquele que é culpado. E aquele que faz o oposto, aquele que declara culpado aquele que é inocente. Porque Ele não faz assim. Deus nos justifica com base na justiça do seu próprio Filho. Quando você lê o Novo Testamento e a palavra dikaios e as suas variantes, o sentido é o mesmo. No Novo Testamento o verbo justificar aparece 39 vezes. E um exemplo muito conhecido é Lucas 18, 14, a parábola do fariseu e do publicano. Dois sobem ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu ora de si para si mesmo, dizendo: parabéns, Deus, porque no seu templo tem um cara tão santo como eu,
que dou dízimo de tudo que eu produzo lá no meu jardim, que jejuo 2 vezes por semana, ainda que a tua lei diz que eu tenho que jejuar só 1 vez por ano, olha o tanto que eu sou bom. E a Bíblia diz que este homem não desceu justificado para casa. Do outro lado tinha um publicano, lá no fundo do templo, batendo a mão no peito constantemente, dizendo: seja propício a mim, pecador. Seja propício a mim, pecador. Propício tem a ver com propiciação, que era o sangue do cordeiro que era derramado em cima da tampa da Arca da Aliança 1 vez por ano pelo sumo sacerdote no dia 29 de outubro, que é o dia da expiação. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava lá com o sangue do cordeiro, do bode, e ele derramava sobre a tampa da Arca da Aliança. O derramamento do sangue sobre a tampa da Arca da Aliança era chamado de propiciação, tornar propício. Então, quando o publicano estava orando desse jeito lá no fundo do templo, ele estava dizendo o seguinte: que o sangue desse cordeiro sacrificado aí no altar neste momento seja por mim. O que o fariseu nem prestou atenção. Ele estava preocupado com as suas obras. Mas o publicano, que era odiado pelos judeus, ele entendeu que não eram as obras dele, até porque ele estava ruim de obras, mas era o sacrifício que trazia o perdão dos pecados. E a Bíblia diz que este publicano, apesar de ser odiado pelos judeus, voltou perdoado para casa. E o fariseu, que era idolatrado pelos judeus, o religioso padrão, não foi perdoado porque estava confiando na sua justiça e não na justiça de Deus através do sangue derramado no altar. E é esse o sentido de que a justificação é uma declaração de Deus com relação a nós, que nos aproximamos dele não confiando na nossa justiça, mas na justiça do Cordeiro, Jesus Cristo. Nos escritos de Paulo, declarar um pecador justo é livrá-lo da condenação do pecado. Ninguém tentará acusar os eleitos de Deus, porque eles foram justificados pelo próprio Deus. Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Quem vai nos acusar? É Deus quem nos justifica. Aquele que pode condenar, porque o seu Filho obedeceu a ele até a cruz, ele preferiu nos perdoar com base no seu sacrifício. Em Romanos 4, versículo 5, a palavra justificar é associada a atribuir. Outra palavra, forense, que tem o sentido de creditar, depositar na conta. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra imputar é outra palavra quase que exclusiva da Bíblia e do mundo da advocacia, que significa colocar na sua conta. Então, porque Abraão creu em Deus, que Deus havia prometido que dele ia fazer uma grande nação, a Bíblia diz que isso foi contado, foi creditado na sua conta. O que foi contado na sua conta? A fé na promessa de Deus, não nas suas obras. Porque Abraão creu naquilo que Deus prometeu, ele foi justificado. Observe então que não são as nossas obras, mas é o que Deus faz, é o que Deus promete, que é a base do perdão dos nossos pecados e da nossa relação completa com Deus. A palavra imputação é uma palavra fundamental na nossa doutrina, por exemplo, da eleição. E é uma das palavras mais odiadas por arminianos e pessoas que não gostam da doutrina da eleição. Mas a imputação ela é associada à eleição, mas também é associada à justificação, porque é o modo que Deus escolheu de aplicar, de fazer funcionar na nossa vida a sua palavra. Como que nós somos perdoados? Por imputação. Deus acredita sobre nós a justiça de outro, a justiça de Jesus. Tudo que nós recebemos de Deus, recebemos por imputação.
É Ele colocar na nossa conta aquilo que Ele quer nos dar como bênção espiritual. Justificar, então, significa imputar legalmente a justiça de Deus ao pecador crente. Pela justificação, a graça não é infundida em nós, mas imputada. Ou seja, nós não nos tornamos justos, nós somos declarados judicialmente justos. É por isso que depois que você entrega a sua vida a Jesus, você continua pecador. É porque a justificação, ela não transforma você de uma pessoa pecadora numa pessoa santa. Ela simplesmente declara que o perdão de Deus foi dado. E agora você deve viver de acordo com isso, mesmo sendo um pecador. Você é um pecador e você continua sendo um pecador, só que agora perdoado. O criminoso que é condenado a 20 anos de prisão e cumpre os 20 anos de prisão, ele pagou na prisão o crime que ele cometeu. A justificação diz que você não precisa fazer assim. Você é mandado para casa, sem passar a eternidade na condenação. Continua sendo pecador, só que agora perdoado. É claro que há a exigência da mudança de vida e da transformação, mas isso não diz respeito ao perdão em si. Diz respeito à santificação, que é a continuação da justificação na nossa vida. A justificação, na linguagem de A.W. Pink, é quando Deus vai lá no lamaçal do pecado, te pega e te tira de lá. Quando Deus tira você da lama, Ele está te justificando. Aí Ele te coloca fora da lama, vai lá no jardim, pega a mangueira e a lama começa a descer. Então Ele está te santificando. A justificação é quando Ele te tira da lama. Você não vai ficar mais na lama. Então Ele primeiro te tira da lama, depois Ele vai tirar a lama que veio junto de você. Então a justificação não torna você santo ou santa, não faz você ser transformado numa pessoa sem pecado. A justificação é uma declaração, é um decreto de que você não será mais condenado, você não está mais na prisão e longe de Deus. Você agora faz parte da casa dele. E dia a dia, depois disso, Deus vai trabalhar na sua alma, no seu coração, para ir limpando o pecado que lá dentro está. E essa é a nossa próxima aula, a santificação. Andando mais um pouco então, Gênesis capítulo 15, versículo 6, é quando Deus promete um herdeiro a Abraão e a Bíblia diz que ele crê em Deus. Abraão já era idoso, Sara já era idosa, eles não podiam mais ter filhos e vem Deus e diz, você vai ser pai. Ele tinha 75 anos de idade. E a Bíblia diz que Abraão creu. O autor, Paulo vai dizer em Romanos e o autor de Hebreus vai confirmar que Abraão com um corpo amortecido, creu que Deus lhe daria um filho. Sara teve dificuldade com isso e arrumou aquela história de Agar. E Abraão foi perdendo a confiança e aceitou a conversa da esposa. E aí nasceu os ismaelitas, que até hoje é uma dor de cabeça para nós e nós somos uma dor de cabeça para eles. Porque Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa tinha que nascer de Sara. E quando ela tinha 90 anos de idade, quase 25 anos depois da promessa, ele nasceu. E se chamou Isaque porque Sara riu de si mesma. Quando Deus disse que ela seria mãe. Mãe, com 90 anos, é coisa para rir, né? E aí Deus vira para ele, Deus tem um senso de humor bem apurado, e diz, olha, já que você riu, então seu filho vai chamar Sorriso, que é Isaque. Para ficar bem claro que a gente pode rir da gente mesmo, que mesmo assim a graça funciona. A graça não perde a graça porque a gente não acredita nela. Sara não acreditou, Abraão duvidou, mas no final, com quase 100 anos de idade,
Abraão foi pai de um filho que ele gerou junto com a sua esposa. Assim então, a Bíblia diz que Abraão creu. E isso lhe foi contado para a justiça. E toda a história bíblica, então, da justificação gira em torno de Abraão. O capítulo 4 de Romanos inteiro é dedicado a Abraão e a sua fé, por isso foi justificado. E aí Paulo diz, olha, quando Abraão creu, nem existia lei. Então, a graça é antes da lei. E aí fica claro para nós que no Antigo Testamento a salvação também era pela graça, não era pela obediência à lei. Paulo vai dizer em Gálatas 2 que a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para colocar o dedo no pecado e dizer, olha aqui, ó, é isso aqui que não deixa você andar com Deus. Agora, isso não deixa você andar com Deus, mas Jesus é o Salvador. Paulo usa duas palavras em Gálatas 2. A lei é uma prisão e a lei é um aio. Ela é a prisão no sentido de que ela diz o que é o pecado, é para inibir a prática do pecado. Então, se você pecar, você vai ser condenado. Isso diminui a prática do pecado. É como se nós estivéssemos amarrados a uma corrente. A lei é essa corrente para não deixar a gente ir longe demais com o nosso pecado. Ela é uma prisão. Mas a lei é um aio. O aio era o escravo que levava a criança para o professor. O aio não era o professor, o paidagogos. O aio era o escravo que levava a criança até o professor e depois trazia a criança para casa. O aio podia bater na criança se ela fosse desobediente. Se ele não quer ir para a escola, ele ia lá e batia. Hoje, coitado do aio, né? Ele que apanha se a criança não quiser ir na escola, né? Mas a lei era esse aio, ela levava até Cristo. A lei é para assustar a gente com o pecado e dizer, como que eu me livro do pecado? Jesus. Esse foi o propósito da lei. E Paulo mostra isso em Romanos capítulo 4, verso 3 e 33, quando fala que Abraão creu. Gálatas 3, 6, Paulo repete, Abraão creu. E Tiago, capítulo 2, 23, de um outro ponto de vista, Tiago também diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo diz que Abraão foi salvo pela fé. E Tiago diz que as obras de Abraão mostram que ele foi salvo. Não é que Tiago está dizendo que nós somos salvos pelas obras. Ele está dizendo que a consequência lógica da fé são obras. Se você não tem obras, você não tem fé. E se você tem obras, você mostra com elas a sua fé. Não é que as obras te salvam. As obras são para testemunhar uma fé viva no seu coração. A base prática da justificação fica claro nos Salmos. Salmo 103, 8 a 12, que nós sempre usamos aqui na igreja, o Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades. Então nós somos perdoados não porque não somos iníquos, mas porque Deus nos trata diferente. Ele nos trata com base em Jesus. Depois, Isaías 53, 6 e 11, todos nós nos desviávamos pelo caminho, desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, no Antigo Testamento já estava dito que a base do perdão não era as próprias obras, mas era aquele que viria, o servo sofredor, o Cordeiro de Deus. Em Miqueias, capítulo 7, 18 a 20, Deus não tem prazer em condenar, Ele tem prazer em perdoar, porque Ele lançará para longe de nós, nas profundezas do mar, os nossos pecados. É uma das 4 linguagens do perdão, que Deus lança na profundeza os nossos pecados. Em Isaías diz que Ele lança para trás de si. Em Miqueias diz que Ele lança na profundeza. Em Isaías diz que é do Oriente ao Ocidente a distância que Deus lança os nossos pecados de nós. E também diz que Ele esquece. Ele esquece que nós pecamos. Nós não esquecemos, mas Deus esquece. Quando a Bíblia diz que Deus esquece, ela quer dizer que Ele não nos trata de acordo com a memória do pecado cometido.
Muitas vezes nós tratamos uns aos outros de acordo com a memória do pecado cometido em 1979, quando nós estávamos jogando futebol lá no campo society da fazenda do irmão João. Você me deu uma canelada que me machucou e dói até hoje, é por isso que eu não gosto de você. Vocês acham que não é verdade? Tem irmã que não se dá com outra por causa de namorado da década de 40. Eu fui pastor de uma avó que era assim. Por que não gosta de fulano? Não, lá em 1934, quando a gente namorava o mesmo rapaz, e ela ganhou e eu perdi, eu fiquei com raiva dela. Na mesma igreja, 40 anos, uma competindo com a outra por causa do namorado, que já até morreu de velhice. E homens também. Por causa de negócios, por causa de escola, por causa de namoricos, por causa de um monte de coisa. Não esquece. Mas Deus esquece. E Ele quer que a gente esqueça também. Esquecer não é apagar da memória. Esquecer é não levar em conta na amizade. Né? Então, a principal passagem bíblica que trata da justificação é Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 28. É um texto difícil, complexo, mas importantíssimo. Deixa eu ver se a minha Bíblia funciona aqui. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, ou seja, à parte da lei, se manifestou a justiça de Deus. Olha a justiça de Deus aí. A justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Embora a salvação não seja pela lei, a lei é sua testemunha. E quando ele diz aqui pela lei e pelos profetas, Paulo está citando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, segundo o judaísmo, era formado por 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. Então, sempre que no Novo Testamento tem essa conjunção lei e profeta, é uma citação do Antigo Testamento. A lei, a salvação pela graça, é testemunhada pelo Antigo Testamento. Nós vimos aqui 2 textos que mostram isso, Isaías e Salmos. Tem outros, e também Miqueias. Tem outros, tem vários outros. Então, a salvação que é feita sem a lei, ou a obediência à lei, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, que é mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, é por Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, qualquer um pode viver isso aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há ninguém santo na presença de Deus, nenhum sequer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o pagamento do preço, a quem Deus propôs, onde? No seu sangue. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, o seu sangue, como propiciação, como favorecimento, mediante a fé para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, o orgulho, a jactância, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, nem pela lei, nem pelas obras, pelo contrário, pela lei da fé. E aí ele conclui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, que é a definição de Paulo de justificação. Nós vamos trabalhar cada pedaço desse texto aqui a partir de agora. Então você observa que Paulo faz uma surpreendente declaração no versículo 21, quando ele diz que nós somos justificados sem a lei, mas com o seu testemunho. A justiça é obtida através da fé, não com base na fé, mas atravessando a fé, e não das obras da obediência à lei.
Essa passagem, então, nos fornece 5 ensinamentos fundamentais sobre a justificação. O primeiro deles, a justificação tem a sua origem no Antigo Testamento, pois é testemunhada pela lei e pelos profetas, as 2 das 3 divisões do cânon judaico. Ou seja, a salvação sempre foi pela graça. Ninguém, jamais, foi salvo pela lei. É claro que se você obedecesse à lei 100% integralmente, você poderia ser salvo por ela. Só que ninguém consegue. A lei foi dada exatamente para mostrar que ninguém consegue. Tiago vai dizer que a lei é como uma corrente pendurada no teto, e você está pendurado no último elo. Qualquer elo que você quebra, você cai. Então, se você quebra um, você é culpado de todos, porque você está lá na rabeira. E assim, então, a lei não foi dada para salvar, ela foi dada para mostrar a necessidade de um Salvador. Por que nós precisamos de um mediador? Porque somos pecadores. Como que eu sei a profundidade do pecado? A lei mostra. A lei foi dada para mostrar até que ponto o pecado arruinou a nossa vida na presença de Deus. Ela foi dada para mostrar o pecado. E ao mostrar o pecado, ela colocou em evidência o Salvador, o mediador. E Deus faz isso no Antigo Testamento inteiro. O livro que eu escrevi sobre Números mostra exatamente isso. Israel faz 7 queixas contra Deus no deserto. E em cada uma delas, Deus vai mostrando paulatinamente, de forma crescente, no livro de Números, a necessidade de um mediador. De tal modo que quando eles cometem o último pecado, na 7ª queixa, eles já entendem que a única forma de resolver o problema do pecado é confiar no mediador que Deus providenciou. E sabe qual que é a ilustração do mediador em Números? Números 21, a serpente de bronze. Todo mundo que olhar para a serpente vai ser curado. E aí Jesus diz em João capítulo 3, versículo 15, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E o versículo 16 você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A serpente de bronze apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então não era a serpente de bronze que salvava. Tanto é que depois o povo não derreteu aquela serpente de bronze, e lá na época de Ezequias, o povo tinha dado até um nome para aquela serpente de bronze, Neustã. E Ezequias teve que mandar destruí-la porque tinha virado um objeto de idolatria. Ela não era a salvação. A salvação era o que ela representava, que era aquele que viria depois. Então, desde o Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela graça, nunca por meio da lei. E isso fica evidente no Novo Testamento. Segundo, a justificação é apropriada pela fé, ela passa a ser sua, ela passa a ser sua posse. É isso que quer dizer a palavra apropriar-se, é tomar a propriedade pela fé. Como que o perdão passa a ser meu? Quando você crê que Deus te deu, entregando a sua vida para Jesus. Terceiro, a justificação é necessária, pois todos pecaram e todos carecem da justiça de Deus, ou da glória de Deus. A palavra carecer, em 3 traduções diferentes, ela tem o significado de perder a glória. Quem tinha a Bíblia Revista e Atualizada mais antiga, a tradução de Romanos 3:23 é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os irmãos mais antigos lembram dessa tradução de Romanos 3:23. É perder a glória, você foi destituído. Depois você encontra em outras versões que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu me lembro que a primeira Bíblia que eu comprei, a tradução era: todos pecaram e não alcançaram a glória de Deus. Destituídos, não alcançaram e carecem. É uma palavra grega só,
que é difícil de traduzir, pois ela carrega esses 3 sentidos: de perda, de não dar conta de pegar e de precisar, como alguém precisa de água quando está com sede. Por que nós precisamos que Deus nos perdoe? Porque nós perdemos a glória de Deus quando Adão foi expulso do paraíso. Porque nós não conseguimos pegar de volta a glória de Deus com as nossas próprias forças, com as nossas próprias obras. E porque a gente precisa, sem ela a gente não vive a vida eterna. Isso é a justificação. Por que eu preciso da justificação? Porque eu perdi a glória, porque eu não alcanço a glória, porque eu preciso da glória de Deus, uma vez que eu sou criação, a imagem e semelhança de Deus. E 4º lugar, a base da justificação é a obra expiatória de Jesus Cristo. A justificação é aplicada mediante a redenção que há em Cristo apenas, Romanos 3:24. Cristo expiou os nossos pecados, redimindo-nos e propiciou a Deus para que se reconciliasse conosco. Pastor, 3 palavras difíceis, não dá para simplificar isso aí, não? Expiar, propiciar e redimir. Redimir é pagar o preço da dívida. Jesus nos comprou pagando o preço da nossa dívida. Nós já éramos dele, ele nos comprou de volta. Então a redenção é o preço que foi pago. O preço que foi pago foi o derramamento de sangue. A propiciação é a quem o preço foi pago. A propiciação diz respeito a Deus. Cristo nos propiciou diante de Deus ou para Deus. O que é propiciar? É tornar propício, tornar favorável. A ira de Deus está sobre aqueles que detêm a justiça e a verdade, Romanos 1:18. A ira de Deus está contra aqueles que pecam, é verdade, Lutero tinha medo disso. Mas a ira de Deus é satisfeita pela justiça de Cristo na cruz. Quando o que Jesus Cristo fez na cruz diz respeito a Deus, a Bíblia chama de propiciação. Quando o que Jesus Cristo fez na cruz diz respeito a nós, a Bíblia chama de expiação. Ele expiou o nosso pecado. Ele pagou o preço, ele se ofereceu em nosso lugar, ele tirou-nos da condenação. A Deus nos propiciou, a nós expiou e a tudo redimiu, pagando o preço da dívida. A linguagem da justificação é toda legal. Então, a morte de Cristo é a prova do amor de Deus por nós. Romanos 5, verso 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele satisfez a ira de Deus contra o pecado, de modo que o que Deus faz a seguir a justificação é a reconciliação. Romanos capítulo 5. Por que nós podemos ter certeza de que a nossa esperança não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo está envolvido na nossa salvação, trazendo o amor de Deus o tempo todo para nós. E o Espírito Santo foi outorgado, ele foi dado unilateralmente, sem consultar ninguém. Segundo, a nossa esperança não confunde porque Cristo morreu por nós, quando éramos pecadores, quando éramos ímpios, quando éramos fracos, quando éramos inimigos de Deus. Está tudo lá em Romanos 5, 6-8. E por último, porque Deus, quando nós éramos inimigos, se reconciliou conosco, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aquele que tem poder de condenação resolveu nos perdoar. Por isso, Romanos 8 pergunta: quem vai nos condenar? É Deus quem nos justifica. Por que a minha esperança não confunde? Porque o Espírito Santo está aí. Porque o sacrifício de Jesus não pode ser destruído, ele já foi feito. E porque Deus já decretou o perdão dos nossos pecados,
se reconciliando conosco. Agora, o que quer dizer uma esperança que não confunde? Uma salvação que não se perde. Por que eu não perco a minha salvação? Não é porque eu sou bom. É porque o Espírito está envolvido. É porque Jesus está envolvido. É porque Deus está envolvido. Para eu perder a salvação, eu tenho que desmanchar o que eles fizeram. Entendeu? Eu só perco a minha salvação se o Espírito falhar, se Jesus falhar e se Deus falhar. E eles não falham. É por isso que a minha esperança não confunde. Ela pode ficar atribulada, ela pode ficar enfraquecida, porque eu sou pecador, mas ela não pode ser confundida. Ela não se desfaz. Foi o que nós terminamos no final da aula de domingo passado. Romanos 5:8 diz que Deus já se reconciliou conosco. E 1 João capítulo 4, versículo 10. Quem lê 1 João 4:10 para nós? Olha só, é nisto que consiste o amor, que Deus enviou o seu Filho e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele, não é a nossa fé, não são as nossas obras, não são as nossas emoções, não são os nossos sentimentos, é Ele. Ele é a propiciação. Então tudo depende dEle, na nossa salvação. Quinto lugar, na justificação, Deus nos justifica com justiça, ou seja, Ele providenciou o sacrifício pela graça e Cristo suportou a penalidade dos nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós, não porque nós somos bons e merecemos a salvação. E Ele nos trouxe a salvação quando nós não a queríamos. Nós não nascemos querendo ser salvos. Nós nascemos querendo viver. Queremos viver a vida. Aí no meio do caminho nós descobrimos que somos pecadores e precisamos prestar contas para Deus. Então, Ele abre o nosso entendimento, perdoa os nossos pecados e nos dá o seu perdão para vivermos com Ele. Em Gálatas 2, 15 e 16, Paulo questiona a atitude de Pedro. Quando Pedro não estava perto das pessoas que achavam que a salvação era pela lei, ele andava e comia com todo mundo. Aí apareceram lá as pessoas que achavam que a salvação era pela lei, Pedro saiu de perto dos outros e Paulo então chegou o dedo no nariz dele na porta da igreja. Como é que é? Sendo você um judeu, vive como gentio porque você sabe que não consegue obedecer à lei, por que agora você tenta fazer os outros viver do jeito que você não vive? Foi isso que a atitude de Pedro mostrou para Paulo. Enquanto o pessoal do judaísmo não estava por lá, ele andava com todo mundo, comia com todo mundo, orava com todo mundo. Aí apareceram os camaradas que acham que são melhores que os outros, porque são eleitos. E aí ele separou-se das pessoas. E Paulo diz, isso é repreensível. É andar por aparência, e não pela verdade. Você tem que comer com o judeu e comer com o gentio. Porque a salvação não é pela obra, a salvação é pela graça. Quando você diferencia entre um grupo do outro, é porque você está tendo dificuldade de entender que você e ninguém merece a salvação. Mas quando a gente acha que um grupo merece a salvação e começa a andar só com eles, a Bíblia dá um nome para isso. E não é um nome agradável de se repetir. Discriminação. Não tem discriminação na presença de Deus. Ele não faz acepção de pessoas no que diz respeito a estar no meio do seu povo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém merece mais do que ninguém. Ninguém tem que estar na frente do outro. Todos somos salvos da mesma forma, pelo mesmo sangue, para viver no mesmo céu,
tendo o mesmo Pai e único Pai como o Senhor, que é Deus. Então nós não temos primos, sobrinhos e bisnetos. Nós temos irmãos e irmãs. O seu netinho que você prega o evangelho para ele, lá no céu vai ser seu irmão. O seu primo que você vive dizendo que joga melhor do que ele, que o Flamengo é melhor do que o Vasco, lá no céu vai ser seu irmão. Você que acha que a sua igreja é melhor do que a outra, e por isso chama o outro de primo, como alguns fazem conosco, presbiterianos, lá no céu vai ser obrigado a chamar os presbiterianos de irmãos. E nós os outros também. Não tem diferença, por causa do perdão que nós recebemos. E assim, qual que é o conceito então da justificação? Primeiro, a doutrina da justificação pressupõe o reconhecimento da realidade da ira de Deus contra os nossos pecados. Abacuque capítulo 1, versículo 13. O Senhor é tão santo que não pode conviver com o pecado. Como que o Senhor permite que a Babilônia, que é muito pior do que Israel, venha castigar Israel? Abacuque reconhecia a santidade de Deus, sabia do pecado de Israel. Ele não entendia por que Deus usava um povo mais pecador para poder disciplinar o povo dele. E isso ele vai entender lá no meio do livro de Abacuque. Qualquer dia desse a gente expõe Abacuque aqui para a igreja. Segundo, a justificação é um ato declarativo ou judicial de Deus e não um processo. Ninguém se torna justo. Todos nós somos declarados justos lá quando o Senhor Jesus chegar, é que então nós seremos justos. Porque não estaremos mais expostos ao pecado. Só por essa razão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma declaração legal. Terceiro, a justificação é recebida pela fé somente. Paulo diz claramente em Romanos 3,20: ninguém é justificado diante de Deus por causa de obras da lei. Aí você fica pensando assim, o que tem na cabeça dos irmãos sinergistas? O que é o sinergismo? Que eu só sou salvo pela graça em cooperação com as minhas obras. Mas Paulo diz com todas as letras em Romanos 3,20, ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. As nossas obras jamais podem cooperar com nada no perdão dos nossos pecados. Elas cooperam na santificação, mas no perdão não. Nós recebemos o perdão sem qualquer participação das nossas obras diante de Deus. Por isso, os presbiterianos historicamente são monergistas, ou seja, na nossa justificação, na nossa salvação, somente Deus trabalhou, só Cristo pagou o preço dos nossos pecados, ninguém mais, nem a sua melhor obra de caridade, nem a sua esmola dada no semáforo para aquele venezuelano que precisa da sua ajuda, contribui com a sua salvação. Você deve dar a esmola não para ser salvo, mas porque você já é salvo. Bondade. Não querendo alguma coisa em troca, mas por pura bondade, em gratidão pelo que você já recebeu de Deus gratuitamente. Então não tem obras para a nossa salvação. A Bíblia diz, ninguém é salvo pelas obras. Qualquer um é salvo independentemente das obras da lei, Romanos 5:28. Quarto lugar, a justificação tem suas raízes na nossa união com Cristo, na reeleição e na regeneração. Nós somos unidos a Cristo, e aí o que Ele fez é dado para nós pela imputação. 5. A justificação é baseada tão somente na obra substitutiva de Cristo por nós. Isaías 53, Deus fez cair sobre Ele o pecado que era de nós todos, o castigo que era de nós todos. Deus fez cair o castigo sobre Ele. Ele sofreu em nosso lugar. 1 Pedro 2:24, Hebreus 9:28, Romanos 20:28 e Marcos 10:45, os irmãos sabem de cor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele deu a sua vida por nós.
Ele realizou a salvação. Sexto, a justificação envolve a imputação da justiça de Cristo sobre nós. A imputação é o modo como Deus opera a justificação. Imputar significa acreditar, colocar na conta. Como que o perdão passa a ser meu? Deus coloca na minha conta, imputação. Como que o pecado de Adão passou a ser meu? Imputação. Deus imputa sobre todo o nascituro a condenação de Adão. Como que é feita a salvação? Deus imputa sobre aqueles que Ele escolheu e resolveu salvar o perdão dos pecados. A condenação vem por imputação, a salvação vem por imputação. Sétimo, na justificação, a misericórdia e a justiça de Deus vêm juntas. Deus é justo e Ele é o justificador. Ele não deixou de ser justo porque não nos condenou, porque Ele condenou Cristo no nosso lugar. Quando Jesus diz na cruz, e nós trabalhamos isso aqui no dia da ressurreição, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus fechando os olhos para Jesus, porque todo o nosso pecado estava sobre Ele. Deus o fez pecado em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6. Ele carregou sobre si o horror da separação de Deus naquela cruz. Ele experimentou estar separado de Deus naquele momento, para que você, eu, não tivéssemos essa experiência na eternidade. Oitavo, a justificação tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é o perdão dos nossos pecados que custou a vida de Cristo. Ele sofreu por nós. E isso é ruim. O lado positivo é que, ao recebermos o perdão, fomos adotados como filhos de Deus. Agora podemos chamar Deus de Pai. Todas as consequências da justificação para nós são boas. Justificados, pois, temos paz. Temos acesso à graça e temos alegria no meio das próprias tribulações. Ou seja, o que a justificação produz? Ela produz reconciliação com Deus. Ela produz reconciliação sua com o próximo. E ela produz reconciliação de si consigo mesmo. Essa é uma das razões porque meditação transcendental e yoga não é um bom exercício para cristãos. Porque a yoga diz que a resposta para os seus problemas está lá dentro. E você tem que mergulhar em si mesmo, meditando, cada vez mais para dentro, para encontrar o zen. Mas o que você encontra lá dentro não é o zen, é só escuridão. A resposta não está lá dentro no fundo, a resposta está lá fora na cruz. Pessoas que têm a cruz como o alvo, o lenitivo, a motivação para a sua vida, se deprimem menos. Pastor, então quem é crente não tem depressão? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o crente que enfrenta a depressão, tendo a cruz como base, enfrenta melhor. É isso que eu estou dizendo. Porque um dos maiores problemas da depressão é exatamente essa incapacidade de reagir. De não querer sair de casa, de não querer conversar com ninguém, de ficar o dia todo deitado, chorando, se lamentando. Depressão é isso. E muitos crentes enfrentam isso, muitas vezes. Agora, como que eu saio disso? Não é entrando mais para dentro. É saindo para fora, naquele que me dá vida abundante. Spurgeon era um homem altamente depressivo. E ele transparece a sua depressão nos seus escritos e nos seus sermões. E ele fala: se não fosse Deus, eu não me aguentava. Se não fosse Deus, eu não me aguentava. Deus tira a gente não só da depressão,
mas de muitos outros buracos nos quais a gente se mete. A resposta está fora, em Deus, na oração, no perdão que abre o coração para viver e não morrer. A justificação, em nono lugar, ela tem implicações escatológicas. O veredito do final foi trazido para o presente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando que a condenação vai valer? Quando Ele voltar. Mas desde já, não tem mais condenação. Você vai viver toda a sua vida sabendo que, lá no final, você vai entrar pelo portão sem impedimento. Isso muda o jeito da gente enxergar a vida. Décimo e último, a justificação é distinta da santificação, mas não pode ser separada dela. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Paulo diz: porque Cristo se tornou da parte de Deus a nossa justificação, a nossa santificação, e mais. Ou seja, Paulo diz que tem duas coisas aí, tem a justificação e tem a santificação, elas são distintas, mas elas não são separadas. Uma está intimamente relacionada com a outra. Ao ser perdoado, você já entra no caminho da santificação. Deus te tira da lama e imediatamente começa a tirar a lama de você. Então eles estão juntas. E aí, mais um quadrinho desse que não dá para fazer grande aqui. A justificação remove a culpa. A santificação remove a poluição do pecado. Os puritanos diziam o seguinte: na justificação eu sou livre da condenação do pecado. Na santificação eu sou livre do poder do pecado. E na glorificação, quando Cristo voltar, eu serei livre da presença do pecado. Então, quando Deus te perdoa, Ele te livrou da condenação que o pecado traz. O pecado não mais te condena, porque você está em Cristo Jesus. Na santificação, Deus vai tirando os pecados de você, de modo que o poder do pecado vai diminuindo. Se você falava palavrão, você aprende a não falar. Se você gostava de usar roupa indecente, você vai aprender a não gostar. Se você vivia da manipulação dos outros, você vai aprender a respeitar. Deus vai tirando o poder do pecado na sua vida. Se você gostava de uma fofoca, você vai aprender a fugir da fofoca e dos fofoqueiros. E não ser o pivô das fofocas da igreja. Devagarzinho a gente vai descobrindo por onde as conversas passam. Devagarzinho a gente vai descobrindo. Pena que a gente nunca acerta direitinho do jeito que Jesus acertava. Tem hora que o pastor vai tratar do assunto, ele erra a mão e bate com muita força. Ou bate fraco demais. Mas Jesus, quando vinha, ele pegava na veia. Orem para que o pastor ande muito com Jesus para pegar na veia. O Benigno está rindo porque ele é médico, né? Tem que falar que o Benigno é médico. Ele sabe do que eu estou falando. Pegar a veia é um negócio complicado, tem hora lá no ambulatório, né? Eu já fui alvo de enfermeira que não acerta muito com a veia, e dói pra caramba, né? Quando a enfermeira acerta de primeira, nossa, é uma benção, dá vontade de fazer só com ela. Mas cada vez que você vai lá é uma, aí quando vem aquela que você sabe que não acerta, já fica assim, eita, não sei não, vai dar ruim esse negócio. Às vezes a conversa com o pastor é desse jeito, ele não acerta na veia, e aí dói demais, né? Em 30 anos de pastorado, eu já ouvi muita coisa engraçada sobre isso. Uma vez uma senhora falou para mim assim: pastor, cuida da minha filha adolescente, ela está querendo sair da igreja, vai dar uns conselhos para ela, né? Eu só falo para ela assim, só falo para ela assim, só falo para ela assim. Estava dizendo o que eu tinha que falar. Aí conversei com a menina, não consegui convencê-la a não ficar na igreja. Ela entrou no meu gabinete e falou: só um fraco, só não sabe pastorear. Tá, só tinha que ter falado assim, só tinha que ter falado assim. Ela já tinha falado, e não tinha dado certo, né? Ou aquele senhor de 78 anos de idade chegou lá: só tem que falar para a minha esposa separar de mim, porque ela é muito chata. Um homem de 78 anos de idade. Meu irmão, como é que eu vou falar para a sua esposa separar de você? O senhor está com 78, daqui uns dias o senhor vai adoecer, quem vai cuidar do senhor?
Não, ela é muito chata, fala para ela separar de mim. Eu falei, não vou falar não. 3 anos depois, ele saiu de lá pisando duro comigo. 3 anos depois, ele já estava com 81, aí ele veio no meu gabinete, pastor, minha esposa separou de mim, pastor. Fala para ela não separar de mim. Eu falei, meu irmão, há 3 anos atrás eu falei que esse negócio não ia dar certo. Ah, mas o senhor não falou com força. O que será que é falar com força, hein? Será que é pegar uma Bíblia Vida Nova, capa dura e bater na cabeça? Porque um pastor lá de Gurupi fez isso, matou o cara. Quebrou o pescoço dele com uma biblada na cabeça. Eu não vou fazer isso. Ou aquela irmã que entrou no meu gabinete e disse assim, pastor, uma irmã divorciada. Pastor, estou namorando. Ô irmã, que notícia boa, né? E o que você precisa de mim? Ah, eu vim cá falar para o senhor como é que é esse namoro. Como é que é esse namoro? Ele é casado. Minha irmã, não vi da hora que eu falei, minha irmã, sai dessa. Ah não, pastor, não é o conselho que eu queria que o senhor falasse. Minha irmã, o que você queria que eu falasse? Ah, fala assim, pastor, vai devagar. Com homem casado, pode ser o mais devagar que for, é pecado diante de Deus. Sai dessa. Ah, o senhor não sabe pastorear. Então não sei pastorear. Né? A justificação, ela remove a condenação. A santificação vai nos removendo do poder do pecado que não larga do nosso pé. A justificação acontece fora do homem, lá na cruz. A santificação acontece dentro do homem, no coração. É o Espírito Santo trabalhando em você. A justificação é Cristo trabalhando por você. A justificação é uma declaração judicial. Deus declara, você está perdoado pelo sangue do meu filho. A santificação é uma renovação progressiva na natureza humana, se tornando cada dia mais parecida com Jesus. A justificação acontece uma vez por todas. Ela só acontece uma vez, mas os efeitos é para o resto da vida. A santificação acontece todo dia. Tem que acontecer todo dia. Para a gente não voltar atrás. Então, as aplicações, como nós falamos, a justificação tem um lado negativo e o lado positivo. Jesus sofreu por nós. Hebreus 12 diz que Jesus não fez caso da ignomínia. Você sabe o que é ignomínia? Palavra feia, esquisita, difícil de falar. Ignomínia é a vergonha pública. É a vergonha que você passa publicamente. Não é aquela vergonha que você tem quando você pega e você fica com vergonha. É aquela vergonha que alguém te expõe perante os outros. Mostra tudo o que você faz de errado. Isso é ignomínia. É uma vergonha que você carrega diante dos outros. A Bíblia diz que Jesus não fez caso da ignomínia, de passar vergonha pública por nós. Ele foi crucificado. A crucificação era para os piores criminosos. E o crucificado, ele carregava a sua cruz lá do fórum até o local onde ele ia ser pendurado, diante de uma multidão que muitas vezes jogava coisas nas pessoas, xingavam, dizendo, é isso mesmo, morre desgraçado. Mais ou menos isso. E ainda, tudo isso nu. A gente vê aquelas figuras e os crucifixos com Jesus usando uma fralda. Tinha não, gente. Aquilo lá é por causa da censura. Ele foi crucificado nu. Ele teve que carregar a cruz nu. Ele ficou exposto nu diante dos olhos de todas aquelas pessoas. A Bíblia chama isso de ignomínia. E a Bíblia diz que ele não fez caso disso. Por quê? Porque ele te amava. Porque ele te amava. Ele sofreu, mas ele não fez caso, porque te amava. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que a justificação nos dá? A partir do momento que Deus te declara perdoado, você passa a ser filho de Deus.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E a vida eterna. Quem é justificado não está mais condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, qual que é a pergunta que você vai levar para casa? Onde eu estou? Em Cristo ou fora de Cristo? Tinha uma musiquinha que a gente cantava na EBF, que ela foi sumindo com os tempos. A porta é uma só, porém dois lados há. Tinha até o gesto. Dentro e fora, de que lado você está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro. Você, de que lado está?